incentivos à internacionalização é um sistema de incentivos que visa apoiar as empresas nos investimentos de internacionalização, sobretudo vocacionados para a exportação e para o crescimento das exportações das empresas, e está direcionado para as PMEs. Há aqui uma restrição que tem a ver, sobretudo, com as empresas com o CAI de comércio, o CAI 46 e 47 estão excluídas, de resto, a generalidade das empresas podem candidatar-se. Relativamente a este aviso, há algumas restrições, por exemplo, ao nível da autonomia financeira, têm que ser empresas com pelo menos 15% de autonomia financeira, está vocacionado para as PMEs e em termos de investimento elegível, tem que ser sempre projetos com pelo menos 200 mil euros de investimento elegível. O sistema de incentivos à internacionalização financia diversos tipos de despesas, como a parte da prospecção, a parte das feiras, seja como visitante, seja como expositor, tudo tem a ver com o marketing digital, certificações internacionais, contratação de pessoas para a área comercial ou para a área do marketing. Eu diria que estes são, sobretudo, os principais investimentos elegíveis numa candidatura de internacionalização. Ao nível do marketing digital, é uma área que é muito relevante no contexto deste tipo de candidaturas. Aliás, uma das majorações que existe neste sistema de incentivos tem a ver com a majoração do e-commerce, portanto, projetos de investimentos que estejam alicerçados em campanhas de marketing digital, websites, lojas online, tudo isso vai contribuir não só para o mérito do projeto, mas também são investimentos que são elegíveis e que vão acabar por dar uma maior possibilidade de aprovação da candidatura. Neste momento neste novo aviso existem duas fases, que é a fase 1 e a fase 2, ambas abriram ao mesmo tempo, têm fases de fecho diferentes, a fase 1 termina no final deste ano, a fase 2 termina no final de março. Em termos de incentivo, a fase 1 tem 40% a fundo perdido, seja qual for a região, a fase 2 tem um bocadinho mais 10 pontos percentuais, portanto 50% a fundo perdido. A grande diferença também é que na fase 1 o incentivo máximo a receber são 300 mil euros, enquanto na fase 2 desce para 150 mil euros. Relativamente à apresentação de uma candidatura, e neste caso de internacionalização, há um conjunto de etapas ou de processos que temos de ter em conta nessa preparação. Eu diria que primeiro começar por preparar com antecedência a candidatura, não só porque nos permite trabalhar de uma forma mais rigorosa e com mais cautela sobre aquilo que é apresentado e sobre o plano estratégico da candidatura, mas por outro lado também em termos de desempate, de pontuação de projetos, o timing de entrada acaba por ter uma importância relevante. Depois, é importante termos um plano de investimentos que seja forte, coerente e que permita ultrapassar algumas debilidades que a empresa tenha e que sejam identificadas em fase de candidatura. Depois, também é importante nós termos uma definição de quais são os mercados-alvo que nós queremos candidatar e queremos desenvolver. Sobretudo, aqui há uma aposta cada vez maior por parte destes sistemas de incentivos em novos mercados de exportação. E eu também referia aqui um ponto importante que é, nós não podemos ter candidaturas tenham iniciado investimento antes da data da submissão do projeto. Por isso, há muitas vezes as empresas têm essa urgência em começar a fazer os investimentos e, ao apresentar a candidatura o mais rapidamente possível, vão evitar que despesas que foram realizadas, que tenham de ser realizadas, depois não possam ser consideradas no projeto. Em termos de documentação, o sistema de incentivos de internacionalização não é muito complexo em termos daquilo que tem que ser anexado com um formulário de candidatura. Eu diria que o fundamental está sempre em torno daquilo que é o plano de investimentos apresentado e a orçamentação desses investimentos. Nós temos sempre que garantir, mesmo em fase de candidatura, que nós temos orçamentos para cada uma das rubricas de investimento e, idealmente, ter até 3 orçamentos para que depois, mais tarde, depois da aprovação, quando as entidades forem pedir essa documentação, a empresa faça chegar neste caso, à ICEP. Portanto, eu diria que, em termos de documentação, é muito ao nível da orçamentação e da definição do plano de investimentos. Em alguns casos, sobretudo para empresas com poucas exportações ou mesmo sem nenhuma exportação, é sempre relevante nós termos manifestações de interesse por parte de clientes estrangeiros que nos consiga demonstrar que há aqui algum potencial de internacionalização desses produtos ou serviços que a empresa desenvolve. Alguns erros que eu acho que são importantes, o primeiro ponto que leva logo a um chumbo da candidatura, é começar o investimento antes da submissão da candidatura. Isso mais tarde, e agora as entidades até em pedidos de esclarecimentos estão a pedir essas informações, se houver evidências disso, automaticamente a candidatura chumba. Outro ponto importante tem a ver com a leitura e a análise crítica daquilo que são as regulamentações e os avisos de candidatura, porque muitas vezes até as empresas optam por serem elas próprias a fazer a candidatura ou então contar com um parceiro que não é o mais indicado
e há questões de enquadramento que podem falhar, como a questão dos CAIs, o CAI de comércio que não é elegível, as questões de autonomia financeira que podem não existir e levam ao chumbo da candidatura, mas eu diria que, acima de tudo, o mais importante para evitar um chumbo ou para aumentar as probabilidades de aprovação do projeto é contar com um parceiro, com uma consultora, que consiga fazer uma análise rigorosa e ajudar também o cliente a planear e a fazer um plano de investimento e uma estratégia de internacionalização, também permite depois ter uma coerência ao nível daquilo que é o projeto, os objetivos da empresa e também as fraquezas e as lacunas que foram identificadas numa análise SWOT previamente realizada. A internacionalização, portanto, está muito associada a despesas com viagens, com feiras, com eventos, com marketing. Portanto, essas despesas muitas vezes são complementares a investimentos, por exemplo, produtivos. Isto é, nós podemos ter muitas vezes e temos candidaturas de internacionalização a par de candidaturas de inovação produtiva. Isto porquê? Porque muitas vezes, para a empresa conseguir exportar mais e conseguir vender mais lá fora, sem descurar aquilo que são os clientes nacionais, obriga a ter mais capacidade de produção, mais capacidade de resposta. E essa capacidade, muitas das vezes, advém da necessidade de aumentar as instalações, comprar novas máquinas, criar um novo estabelecimento e esses investimentos em maquinaria, em construção, em edifícios, isso poderá ser candidatado através de uma candidatura de inovação produtiva. A única restrição que existe tem a ver com, no caso de internacionalização, algumas despesas que consomem mínimas, nomeadamente as despesas associadas à prospecção comercial, à prospecção de mercado e, portanto, havendo esse consumo de mínimos, depois, noutro tipo de projetos que também consomem mínimos, vai haver aqui uma diminuição do montante disponível caso haja aqui muitas candidaturas e, portanto, há essa limitação que pode existir, mas normalmente não é muito relevante.